Bem, Larry Sparks aqui para Destiny Image. Estou aqui com alguém que eu chamo de um homem internacional, não de mistério, mas de ministério. Eu sei, essa é uma ótima maneira de começar. Jason Tim Jason, já faz anos que conheço você. Você tem um ministério incrível chamado Love Says Yep. E sabe o que eu mais gosto em você? Jason. Sim, você tem um novo livro, vamos falar sobre isso. Você é um praticante do avivamento. Quando penso em pessoas que estão por aí fazendo o que Jesus ensinou, você está fazendo isso. E eu sei que vamos falar sobre coisas do livro, mas eu preciso ouvir. Só de estar no programa, vivemos sob a influência da espontaneidade do Espírito Santo. Amém. Quero te perguntar, você está vindo? Está se juntando a mim agora da Europa, certo? Sim, na Suíça. Ok, quero que você conte para o pessoal aí, o que Deus está fazendo agora na Europa, na Suíça? Larry, há um despertar acontecendo e muitos não percebem. Estou feliz em anunciar isso. Em uma reunião de pastores líderes há alguns meses, o líder da rede apenas pediu que os pastores se levantassem. O que você está vendo Deus fazer de novo na sua nação? Um homem da Holanda se levantou. Ele tem cerca de 70 anos e é pastor há mais de 40 ou 50. Disse que nunca viu um avivamento entre os jovens como agora. Os jovens estão pregando o evangelho como nunca antes, saindo às ruas, e estão acontecendo grandes batismos nas praças das cidades, nas fontes. Um homem da França disse que as sessões de adoração em grupo estão maiores do que nunca, ao ar livre, adorando com ousadia o nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo. Na França, os números nunca foram tão altos. Na Itália, um homem disse: assim como meu amigo pastor na Holanda, há um avivamento entre os jovens italianos. Mas está marcado por milagres notáveis como ele nunca tinha visto. Então você precisa ouvir isso. Havia um jovem que foi salvo e batizado recentemente, e esse jovem, quando era menino, ele foi queimado em um incêndio e muitas dessas. A parte inferior do corpo dele estava coberta de cicatrizes, e o fogo tinha realmente queimado a orelha esquerda dele. 3 dias após seu batismo, Deus já havia dissolvido a maioria das cicatrizes do corpo dele e recriado a orelha que faltava. Então, milagres criativos como nunca antes. Estamos nos estágios iniciais de um despertar e avivamento na Europa. Estamos muito felizes de estar aqui. Bem rápido, meu amigo Ben Fitzgerald. Ele teve uma iniciativa chamada Million Month para pregar o evangelho para 1 milhão de pessoas na Europa, cara a cara. E nós não alcançamos esses números completamente. Não conseguimos ainda, mas continuaremos tentando até alcançar 1 milhão de pessoas. Mas cerca de 1 em cada 10 pessoas está recebendo o Senhor. Em alguns países, 3 em cada 10 na Europa. Então, realmente, a colheita está pronta aqui fora. Esse é o ponto. Quando falam da Europa, dizem que é difícil, escura, ateísta e secular. Eu sinto que o secularismo e o ateísmo falharam com uma geração nesses lugares. E parece que agora o que todos vocês estão vendo é uma fome astronômica por Deus. Sim, os jovens realmente buscam respostas. Deus está agindo nas ruas, cara. Tipo, o poder e a presença de Deus são tão tangíveis e ele está tão disponível para encontrar essas pessoas. Muitos jovens têm sede, mas Deus lembra, não esqueça os mais velhos. Estamos pregando o evangelho e promovendo encontros para todas as idades. Bem, e uma das coisas, Jason, é com este livro. Acredito que ensinamentos assim discipularão quem Deus está marcando neste avivamento. Porque o que estamos vendo, e estamos vendo isso também nos Estados Unidos, nos campi, entre os jovens e adultos jovens, e é maravilhoso. É zelo, é paixão, é conversão, é se rededicar a Jesus, são os batismos nas águas. Mas, Jason, este livro é essencial para mim e para todos que assistem agora. Discipulado Cristão 101, se você deseja realizar as obras de Jesus. Minha preocupação é que por muito tempo temos estado muito mais conscientes do reino natural. Vamos lá. Infelizmente, para muitos, essa é nossa realidade final. Quando, Jason, você deu ao corpo de Cristo um presente com este livro que eu acredito que todos que o lerem, o grande fruto disso é que você vai se tornar cada vez mais consciente do reino invisível de Deus e aprender a como cooperar com ele. Então, Jason, o que realmente te motivou a reunir esse ensinamento? Porque eu acredito que é para um tempo como este. Sim, então, Larry, começou anos atrás, na Escola Betel de Ministério Sobrenatural, logo após eu ser salvo e começar a aprender sobre isso. O Cristo em nós realmente deveria se parecer com tudo aquilo que lemos sobre a vida de Jesus nas Escrituras.
Ele realmente quis dizer isso quando disse: as mesmas obras que eu faço, vocês também farão. Eu estava com muita sede de ver as obras que lia. Eu também me fascinava com os milagres criativos, pois era grato por isso. Fico muito grato quando a dor de cabeça ou nas costas passa. Mas, cara, quando um tumor, como vimos um tumor do tamanho de uma toranja no pescoço de uma senhora, quando um tumor desse tamanho, ao ser ordenado, simplesmente desaparece na sua frente. Essas coisas realmente chamam minha atenção, porque eu sei que nenhum tipo de pensamento positivo vai fazer isso. Ok, eu também tinha um amigo na escola de ministério que tinha visto enquanto eu estava lá. Eu visitei o Texas e, em um posto de gasolina, esse cara com quem eu tinha feito amizade viu Deus fazer crescer de novo um dedo que estava faltando em um posto de gasolina no Texas. E então, de novo, é quando as coisas que são invisíveis se tornam visíveis no reino físico, elas vêm do reino invisível para o físico. Ou algo físico, como um grande tumor, simplesmente desaparece. Eu tinha tantas perguntas para o Senhor e eu sei disso. E esse é o fundamento do livro. Isso vem de Hebreus 11:3. Então eu vou ler rapidamente. Mas esse é o versículo bíblico essencial. E diz: pela fé entendemos que os mundos ou os universos foram formados pela palavra de Deus. Então tudo no reino físico foi formado pela palavra de Deus. De modo que as coisas que são vistas no reino físico não são feitas daquilo que é visível. Então, tudo no reino físico veio de uma substância espiritual pela palavra de Deus em fé. E então Deus começou a me ensinar que não há nada impossível, não há nada no reino físico que seja imóvel e que Deus, em seu espírito e em seu reino, tem domínio de fato sobre o reino físico, se pudermos crer nisso. Como você disse, grande parte da nossa mentalidade e fé está presa à dimensão física. Então, nós ajudamos a desbloquear isso com o leitor. O quanto o mundo físico e o espiritual estão interligados e como eles afetam um ao outro. Então, o Senhor me mostrou um iceberg e ele me mostrou como existem duas partes em um iceberg. Existe uma parte de cima do iceberg que é física, que é visível, que você pode ver. E então, abaixo da superfície da água, há uma parte maior do iceberg que você não pode ver. E ele disse, isso seria o reino espiritual invisível. Ele diz que assim como as partes do iceberg se conectam, o reino físico e o espiritual também estão ligados. O fascinante é que mesmo você aí e eu aqui, estamos em uma realidade física de um Zoom, como uma videochamada ou entrevista, mas a Bíblia diz que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, então temos uma parte física em nós. Mas também temos um homem espiritual. Então, é se conectar com esse homem espiritual que está unido com Cristo. Esse homem, em parceria com Deus, exerce domínio sobre o reino físico, fala a sua palavra e vê surgir o que antes não existia. E nós temos tantos testemunhos de como esse reino criativo funciona em Deus. Bem, como você disse, Jason, acredito que Deus está restaurando isso, e você cita algumas dessas pessoas no livro. Penso em pessoas como Wigglesworth, que disse: não sou movido pelo que vejo, mas pelo que acredito. Sim, absolutamente. John G. Lake, às vezes voltamos. É como, cara, os antigos evangelistas de cura, como se eles carregassem algo que nós não temos. E mesmo enquanto estou falando com você e estamos falando sobre este livro, eu realmente sinto que eles carregavam algo que nós não temos. É o mesmo Espírito Santo. Por favor, ouçam, eles têm revelação. E eu acredito que essa revelação é acessível. E novamente, Jason, acho que é isso que você está fazendo. Você está tentando deixar tudo muito claro. Estamos sempre atentos ao que ocorre no reino natural. Mas você tem capítulos sobre demônios e anjos, você tem ensinamentos sobre fé. Essas são realidades invisíveis, corpo de Cristo, vocês que assistem. Elas devem ser mais reais que os problemas, as impossibilidades e as montanhas que enfrentamos. Amém. Um amigo meu me contou agora há pouco que a esposa dele foi diagnosticada e precisa de uma cirurgia cardíaca aberta. Uma válvula dela está fechada. Ele pediu 2 meses. A cirurgia dela estava marcada para 2 meses depois, mas ele recomeçou, aceitando essa realidade de Cristo nele. Claro, pois em Efésios 1:3 fala que toda bênção espiritual já nos foi dada nas regiões celestiais em Cristo. Então, na dimensão espiritual, em Cristo, em união com Deus, tudo já aconteceu, sabe? A Bíblia realmente diz no passado, já fomos curados, certo?
Então, Cristo já pagou pela nossa cura, mas isso está em nós, está em uma dimensão espiritual, mas precisamos que isso se manifeste no físico. Meu amigo não precisava apenas da cura espiritual de Cristo, mas que ela se manifestasse no coração da esposa dele. Então ele tirou 2 meses e começou a meditar. E, de novo, há um poder muito grande nisso. No livro, eu ensino o que significa Haga e é meditação bíblica. Parte disso é visualizar. A palavra hebraica Haga, meditar, significa desacelerar. Não apenas ler algo em forma de texto, mas ver com os olhos do seu coração, onde pode começar a criar imagens mentais na sua mente e no seu coração e começar a refletir sobre essas coisas. Ele passou a meditar e incentivou sua esposa a refletir sobre a união com Cristo e as obras da cruz. A cura já foi paga, só deixar a vida fluir como em João 15. Diz que estamos conectados à videira, nós somos o ramo, mas a mesma vida que flui pela videira flui pelo ramo. A vida de cura, a vida Zoe de Deus, flui pelo espírito dela até o coração, consertando a válvula. E então eles têm feito isso apenas meditando sobre a cura deles. E eles acabaram de receber o relatório do médico dizendo que não conseguem entender como ela foi criada. Uma válvula novinha sem folha apareceu no coração físico dela. Isso foi feito no reino espiritual, mas precisamos manifestar na nossa realidade física. Uau, uau. Essa é a verdade. Milagres criativos não são difíceis para Deus. Sim, eu acredito. Eu sinto que Deus está apenas elevando o nosso olhar para que possamos estar mais conscientes do que está no reino invisível. Deixe-me te fazer essa pergunta só porque estou curioso. Então, enquanto você está orando por alguém, enquanto está orando por alguém que está doente ou lidando com algum tipo de impossibilidade, existe algo? Quero dizer, eu sei que muitas vezes tem que ser meio que num instante, de forma rápida. Existe algum tipo de, eu não quero chamar de fórmula. Existe alguma maneira, porém, de quando você está lidando com situações desafiadoras, situações impossíveis? Qual é o seu interior? Deixe-me te perguntar isso. Qual é o seu processo interno, sua forma de navegar? Boa pergunta, Larry. Venho desenvolvendo isso ao longo dos anos para obter melhores resultados. Existem alguns pontos. Então, a primeira coisa é que eu coloco minha fé na minha união com Deus. Diariamente, ao acordar, penso na minha união com Cristo. Certo? Então, quando estou enfrentando uma situação, eu nunca não estou tentando fazer Deus, que está longe, vir me ajudar. Meu foco é estar unido com Cristo. Então, bem aqui neste momento, mesmo que eu nunca tenha visto nada ser curado assim antes, Cristo já viu e Ele está comigo. Então, eu simplesmente sei, Deus, o Senhor está comigo, minha união com Cristo. A segunda coisa que eu faço é refletir sobre isso. Eu estou unido com o Cristo ressuscitado, certo? O Cristo glorificado. O Cristo que andou na terra, na verdade, não era. Ele escondeu sua glória em Filipenses 2, certo? Mas também tenho muito em mim para o tempo da nossa entrevista. É importante perceber que estamos unidos ao Cristo ressuscitado e glorificado, assentado nos lugares celestiais. É o Cristo na terra. João, o amado, encostou-se em seu peito. Sem problema. O Cristo glorificado no céu. Ele caiu como morto porque toda a sua glória estava ali. Estamos unificados com o Cristo glorificado, permitindo um fluxo ainda maior em nossa vida. Eu reflito sobre isso. Depois faço o que o Senhor me ensinou anos atrás. Começar a visualizar. Diz que Deus já sabe tudo desde o início. E então ele me faz, enquanto estou orando, me ver sentado em lugares celestiais em Cristo, orando do céu, da autoridade dele para a situação. Isso faz com que a situação, não importa o quão grande seja na terra, pareça menor dessa perspectiva quando você está orando do céu para a terra, certo? Outra coisa que Deus começou a me ensinar foi orar e enxergar com os olhos do coração, como se já estivesse feito. Então, uma vez eu estava, acho que era em Denver, estou tentando lembrar, ou se era em Las Vegas, não consigo me lembrar. Mas havia uma moça que tinha câncer na perna e ela teve parte do osso removido. E ela tinha uma palmilha de 10 centímetros na sola do sapato, porque a perna dela era 10 centímetros mais curta. Devido ao câncer, removeram o osso e o tecido cirurgicamente. Colocamos ela na primeira fileira da igreja e todos vieram orar juntos. Eu segurava os pés dela com meus polegares enquanto orávamos. E nada estava acontecendo, só um pouco de pressão. Sabe, a igreja toda estava lá e não se mexeu nem um pouco. Fechei os olhos por um instante e o Senhor me disse: Jason, lembra do que eu estava te ensinando? Estou te ensinando a enxergar com o coração. Ele disse: primeiro veja por dentro antes de ver por fora. E ele disse: imagine a perna dela crescendo com os olhos do coração.
Então, meus olhos já estavam fechados, mas eu apenas imaginei na tela da minha mente a perna dela se alongando, como seria no mundo natural. E assim que comecei a me envolver com isso, senti a presença de Deus simplesmente chegar. Senti a perna dela pressionando meu polegar constantemente. E eu abri meus olhos bem no último segundo, quando a perna dela ficou igual. Então ela se levanta e começa a andar devagar, pois não está acostumada a ter as duas pernas do mesmo comprimento. Ela espera um pouco, volta a andar e checamos novamente, tudo igual. Depois ela se aproxima de mim. E todos nós, sabe, estamos todos comemorando esse milagre criativo incrível. Ela sorriu e disse: tenho um grande problema. Perguntei: o quê? Ela respondeu: todos os meus sapatos têm salto de 10 centímetros. Ela disse: preciso comprar sapatos novos e não tenho o que usar para ir para casa. Esse é o tipo de problema que queremos que as pessoas tenham, onde Deus entra e faz o milagroso. Ele já fez isso no reino espiritual, mas agora fortalece nossa fé e corações, pois é graça e fé. Existe um lugar onde elas se conectam e é onde essas coisas acontecem. No livro, explicamos como isso ocorre pela graça de Deus que providenciou tudo. Crescemos na fé e revelação, pois esse é o foco. É a revelação que vem, que se conecta à graça de Deus. E é aí que coisas explosivas como essa acontecem. E eu me pergunto se, Jason, a meditação é o que ajuda a tornar a revelação ainda mais real e aplicável. Enquanto você compartilha, penso nisso, pois valorizamos uma boa teologia. Minha preocupação é que, às vezes, ficamos satisfeitos apenas com o entendimento teológico e intelectual, como você disse, ao conhecermos o texto. Olha o que o Senhor está fazendo. E, de novo, vou te fazer mais uma pergunta, porque isso passou muito rápido. Isso é um bom sinal e mostra que vivemos uma onda de revelação. Quero encorajar as pessoas. Acredito que, não quero chamar isso de chave ou segredo. Eu acredito que um estilo de vida fluindo no miraculoso tem tudo a ver com conhecer a verdade bíblica, mas meditar nela. Sério, tipo, você está falando sobre aquele cavalheiro que acreditava na cura do coração da esposa dele? É meditar sobre o que sabemos. Jason, tem tantas coisas, acho que a gente acha que sabe, achamos que sabemos o que a Bíblia diz sobre certas coisas. Mas à medida que você preenche sua mente, à medida que você preenche sua mente, não esvazia sua mente. A meditação oriental esvazia a mente, a meditação bíblica preenche. Não tenha medo disso nem da imaginação. Jason aborda esses assuntos no livro. Vou dizer isso e me calar, mas sinto isso muito forte, Jason. Essas coisas que o diabo atacou. Eu quero que você dê seu feedback sobre isso. Meditação e imaginação. Você fala dessas duas coisas e as pessoas acham que você está maluco. Ué, isso não é coisa da nova era? Isso não é misticismo oriental, é bíblico. O diabo tenta sequestrar isso porque, Jason, acho que ele teme isso. Sim, com certeza. Como eu disse, a palavra bíblica para meditação está em Josué 1:8. Quando Deus fala a Josué: não deixe que este livro da lei se afaste da sua boca. Ou seja, é preciso declarar a palavra. Mas medite nela dia e noite, e tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito nela, e então você terá sucesso em tudo o que fizer. Mas essa palavra meditar, ela quer dizer desacelerar, contemplar, refletir. Ou seja, você está pensando profundamente sobre isso. Mas depois diz para imaginar, falar e estudar. E essa revelação diz isso porque acreditar não acontece na cabeça. Diz que acreditar acontece no coração. Então temos que aceitar essa revelação porque estou convencido de que há muitos assuntos. Desculpe, há tanta revelação sobre o poder da meditação. Quando você entende de verdade e sente no coração, as coisas acontecem. Tipo, não existe quantidade de demônios, não existe quantidade de oposição, não existe quantidade de nada. Quando isso ganhar vida completamente no seu coração, com o tempo vai se manifestar, eu te prometo, mas é fazer com que isso se solidifique. A palavra de Deus, ou suas promessas, são plantadas como sementes em Marcos 4, pelos olhos do nosso coração. E quando estamos meditando nessas coisas e lendo as escrituras, o que Deus está fazendo é plantar a palavra dele no solo do nosso coração. Diz: deixe as escrituras serem escritas no seu coração. Mas então, enquanto estamos meditando nisso, o que está acontecendo é um útero espiritual. Está começando, e nós começamos a regar isso, estamos começando a acreditar nisso. Passamos a declarar o que Deus diz sobre nossa vida, não o que médicos ou circunstâncias afirmam. Estamos declarando a palavra do Senhor, estamos imaginando isso como concluído em nosso coração, estamos falando a palavra da verdade, estamos profetizando isso. O que acontece? Isso começa a crescer
e dar frutos por dentro. E eu te prometo, quando chega o tempo certo por dentro, nada no mundo físico pode impedir, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual. E todo este livro é sobre descobrir quem Deus te fez para ser, os sonhos e propósitos que ele colocou para serem realizados em sua vida, e então, como construir um lugar secreto em oração para ver, para falar, mas também dar passos práticos em direção à promessa do que Deus diz. E isso vai acontecer. Diz que há tempo de semear e tempo de colher, e há tempo de semear. Você está semeando, você está regando, mas com o tempo haverá essa colheita. Estou pronto para correr pela sala porque isso é totalmente verdade. Enquanto você falava, Jason, pensei, quais as 3 coisas que o inimigo combate? E eu não quero dar ao diabo atenção ou destaque desnecessário, mas ele luta contra essa ideia de meditação. Ele certamente batalha contra a imaginação. E então você mencionou também sobre confissão ou declaração. Não é interessante? 3 dos elementos talvez mais controversos do que chamamos de movimento carismático, eu acredito, são 3 pontos inegociáveis. Sim, e outra coisa que eu diria que eu acho que o inimigo faz, Terokusor, ele tenta colocar na nossa mente a ideia de distância e separação de Deus. Muitas vezes achamos que por nossas ações ou outros motivos há distância e separação. Mas é claro, Deus nos dá graça para vivermos livres do pecado. Eu não sou um defensor disso de forma alguma, não existe graça barata de jeito nenhum. Deus quer que a pureza da nossa vida seja igual à de Jesus, no caráter, no poder, em tudo, exatamente como o próprio Cristo. Mas precisamos ver que não há mais distância ou separação, é Cristo em nós. Nós realmente fomos. É como aquelas bonecas russas que se encaixam umas dentro das outras. Há mais de 300 versículos bíblicos sobre Cristo em nós e nós em Cristo. Então, é como aquelas bonecas russas, tipo, é como Cristo, e aí nós estamos dentro de Cristo, mas ao mesmo tempo Cristo está dentro de nós. Então, nós estamos literalmente envolvidos pelo próprio Deus. E aí nós somos unificados com o Pai, e então temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Temos tudo o que precisamos para o que Deus quer para a nossa vida. Então, reconhecer a união com Cristo. E tudo o que ele tem em e através da nossa vida, nós encontramos na vida de Cristo bem aqui. Tudo o que vemos ele fazendo, esse é o roteiro do que ele quer fazer em e através da nossa vida. Mas isso vem de tomar isso, né? Meditar sobre isso, refletir, pensar a respeito e dialogar com Deus. Como se ele já tivesse tudo isso para nós, então conversamos com ele. E o Espírito Santo é nosso maior líder em tudo, mas há muito mais disponível para nós. Eu sinto que nos contentamos com menos do que Deus teria para nós. Amém, amém. E novamente, este livro vai te provocar. Eu amo livros que nos provocam a realmente pegar aquilo que acreditamos saber, ativar isso, colocar em prática. E eu acredito que isso vai abrir esse reino invisível para você de uma forma tão milagrosa. Invisível disponível agora. Mas eu quero passar a câmera para você, Jason. O que você sente que o Espírito Santo está dizendo ou fazendo? Quero dizer, qualquer coisa que você tenha no seu coração, que você sinta que o Senhor está destacando agora, eu adoraria que você compartilhasse com o nosso pessoal que está assistindo. Sim, estou convencido de que estamos vivendo um momento épico para estar vivo agora. No último capítulo do meu livro, eu falo sobre o terceiro grande despertar, e André Wommack também falou sobre isso recentemente. Ele orava pelo terceiro grande despertar, mas Deus disse: André, pare de orar por isso. Estamos no terceiro grande despertar. E isso está no meu coração, que estamos vivendo um momento tão épico para estar vivo agora. E também é hora de nós, como corpo de Cristo, não sermos espectadores, mas participantes. Outra coisa que está realmente queimando no meu coração, e isso foi antes de Charlie Kirk, eu estava pregando com Roberto Slardin em onde estávamos. Nós estávamos no Canadá. E ele fez uma sessão falando sobre a diferença entre avivamento e reforma, e ele disse que precisamos dos dois. E estamos em um momento agora onde há avivamento e precisamos de avivamento. O avivamento é para ir para a igreja. É onde o fogo de Deus nos batiza, como os dons do Espírito Santo, onde somos incendiados. Mas também a reforma, e a reforma é bem diferente, a reforma é mais confrontadora, certo? Então nós conhecemos a reforma na Europa com Martinho Lutero, mas a reforma é quando você tem a verdadeira palavra de Deus. E você está enfrentando o mal, está enfrentando mentiras contra o que Deus diz em sua palavra, certo?
E por isso, agora é o momento para a igreja realmente tomar uma decisão em seu coração de que vamos estar vivos para o avivamento, para que a presença e o poder de Deus venham aonde quer que estejamos. Mas também precisamos nos posicionar, na verdade, sobre o que a palavra de Deus diz a respeito de questões importantes em nosso país, nas nações. Sobre o que Deus diz sobre o casamento, no que ele diz sobre gênero, o que ele diz sobre a palavra de Deus. Precisamos ser ousados como nunca antes nesses assuntos. Mas Deus também tem falado comigo sobre os jovens. Os jovens estão com fome. Precisamos alcançar os mais velhos, mas ele diz: Jason, foque em atingir grupos maiores de jovens. Então, estamos aqui na Suíça e vamos começar a nos reunir com algumas pessoas para descobrir como acessar as escolas e locais com mais grupos de jovens, onde eles podem ouvir a verdade, mas não apenas ouvir a verdade, ver uma demonstração do poder de Deus, pois Jesus sempre ensinava e depois mostrava. Sempre foi mostrar e contar, ou contar mostrando. Por isso fico animado por vivermos um tempo único. Larry, e Deus quer todos prontos. Heidi Baker fala isso. É hora de todos estarem prontos e atentos em Jesus. E estou realmente animado porque vamos ver tudo o que esses grandes homens e mulheres profetizaram. O avivamento final será o maior mover de Deus, reunindo todos os milagres dos diversos movimentos passados. Sinto que estamos só começando, mas já nas fases iniciais. Jason, você representa isso muito bem. Amamos seu ministério. Você está na linha de frente. E novamente, eu adoro o fato de que você não está lá fora simplesmente como um evangelista fazendo o trabalho. Você está treinando e multiplicando outros para fazerem isso. Às vezes as pessoas recuam ao ouvir a palavra evangelismo e dizem que não conseguem fazer isso. É como, não, eu acredito que você pode. É muito fácil. É realmente a vida de Deus simplesmente fluindo através de você. E isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, Amém. Jason, sou grato por você. Qual é o melhor lugar para as pessoas se conectarem com você e aprenderem sobre o que você está fazendo no seu ministério? Sim, o melhor lugar é acessar nosso site lovesayesgo.com e nas redes sociais. Se você procurar por Love Says Go ou Jason Tim, temos muitos recursos excelentes lá também. Gostaria muito que você viesse nos conhecer e ver nosso trabalho. Sim, Love Says Go, Jason Tim. O legal desse livro também é que ele está falando sobre ótimos recursos. Acho que no fim de cada capítulo há links para vários vídeos. Sim, nós temos vídeos de ativação onde eles realmente praticam até mesmo a meditação bíblica. Nós pegamos as passagens das escrituras e falamos sobre, como você faz isso na prática. Então, nós ensinamos isso, mas damos passos práticos reais para ativar isso com vídeos em cada capítulo. Eu adoro! É como se Jason estivesse ao lado orientando. Precisamos de mentoria, treinador e do passo a passo. E Jason, você traz esse passo a passo no livro. Sou muito grato a você e ao que estão fazendo. Obrigado, Larry. É uma alegria estar com vocês da Destiny Image. Obrigado, Senhor, e obrigado a toda a nossa família da Destiny Image que está assistindo. Nos vemos em breve.